Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48, diz assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, o Senhor Jesus inicia o Sermão do Monte quando ele sobe ao monte e os seus discípulos se aproximam dele e ele passa a ensiná-los. De modo que o Sermão do Monte são ensinamentos aos discípulos de Jesus, tanto quanto ao caráter que eles devem ter, quanto a como eles devem agir. Então, como eles devem ser e como eles devem agir. A primeira parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós temos então acerca do caráter do cristão em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que não têm nada, não podem nada e não são nada diante de Deus. Eles reconhecem a sua miséria espiritual. Isso os leva a um choro de arrependimento. Eles choram de arrependimento pelos seus pecados e das pessoas ao seu redor. Eles veem a sua miséria espiritual e clamam a Deus por perdão. Eles passam então a ser dominados por Deus. Eles são amansados pelo Senhor e guiados por Ele. Eles reconhecem que seu direito não é seu. E eles passam a ter fome e sede de justiça. Justiça de Deus e não justiça própria. Eles amam a palavra do Senhor. Eles querem andar de acordo com a lei do Senhor. Porque Deus teve coração para com a miséria deles. Eles que reconhecem que não têm nada, não são nada, não podem nada, são miseráveis. Então eles têm coração para com a miséria de outros. Eles são misericordiosos. E tendo misericórdia, então eles também recebem ainda mais misericórdia. Eles têm o seu coração purificado, porque eles se arrependeram dos seus pecados. E veja que as 4 primeiras bem-aventuranças estão interligadas com as 4 próximas. Eles têm o seu coração purificado, então eles passam a ser fazedores de paz. Eles são mansos, e por isso eles levam a paz. Eles foram pacificados dentro deles, e eles levam aquele que levou a paz a eles, Jesus Cristo, proclamando o Evangelho. E porque eles têm sede e fome de justiça, eles também são perseguidos por causa dessa mesma justiça. E uma vez que eles são transformados, eles passam a ter um caráter moldado por Deus, sendo imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E necessariamente o cristão deve ter todas essas características, porque não cabe a nós escolher uma e rejeitar outras. Todo cristão tem essas características, em maior ou menor intensidade. Na jornada cristã, esse fruto vai sendo desenvolvido em nós, mas todo ele está em nós. E então somos chamados a proclamar, sendo sal e sendo luz. E vimos que o sal serve para salgar, para preservar da podridão, serve para poder dar sabor. E o cristão então, como sal, ele dá sabor a esse mundo, ele preserva esse mundo. E o sal também era usado para ser colocado em feridas. O cristão é chamado para ser um instrumento de Deus para curar as nações. E a cura não está nele, está naquele a quem ele leva, o Senhor Jesus Cristo. Assim como é chamado a ser luz, não tendo luz própria, mas apontando para aquele que é a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Jesus então, a partir daí, ele passa a ilustrar para nós e mostrar para nós como, uma vez que nós somos transformados, uma vez que nós somos discípulos de Jesus, como devemos agir. E ele diz: olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Porque algumas pessoas achavam que com a vinda do Senhor Jesus, ele estava trazendo um ensinamento novo, e ele diz: eu não trago ensinamento novo, eu estou apenas mostrando aquilo que diz a palavra do Senhor, e indo totalmente contra, indo de encontro ao pensamento dos fariseus. O que os fariseus defendiam, os mestres da lei, aqueles que diziam ser os maiores estudiosos, os maiores teólogos da época, aqueles que tinham todos os comentários bíblicos, aqueles que estavam em todas as palestras e conferências teológicas da época, os grandes nomes,
O ensino deles está completamente errado, e se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que esses homens, o ensino deles é errado, a prática deles é errada. E aí ele passa a mostrar isso, não trazendo um novo ensino, mas mostrando que a interpretação deles está errada e trazendo a correta interpretação da lei do Senhor. E ele fala quanto ao homicídio, ele fala quanto ao adultério, Jesus fala quanto ao divórcio, quanto aos juramentos. Na semana passada vimos quanto à questão da vingança, de que há um mandamento da lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Vimos que esse mandamento é de uma questão de justiça, porque há pessoas que querem ser contra esse mandamento, dizendo olho por olho, e todo mundo vai ficar cego. Olho por olho e dente por dente era uma questão de justiça, né? Vimos que a integridade da pessoa ferida, quando queria se vingar, ela se vingava pensando no quanto ela valia, e normalmente a gente pensa que vale muito mais. Então, se a pessoa matou meu filho, eu não quero matar só ele, eu quero matar até a 10ª geração dele. Quando Diná é estuprada, irmã de Levi e Simeão, eles matam todos os homens da cidade para vingar a honra de sua irmã, de modo que a lei diz olho por olho e dente por dente. A justiça deve ser no peso igual. E aí Jesus vem dizer quanto à vingança pessoal e não quanto à justiça. A justiça mantém aquilo que é justo, aquilo que deve ser demandado de alguém que rouba, ele deve pagar, restituir aquilo que ele roubou. Se alguém transgredir a lei, ele será punido pela lei. Jesus não está falando disso, ele está falando de uma vingança pessoal. Eu não posso exercer vingança, eu não posso querer fazer lei com as minhas próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor, e a justiça, quem faz é a própria lei e não eu. Então, de modo pessoal, eu não devo revidar de forma nenhuma. E agora, o Senhor Jesus continua vinculado a essa questão da vingança, nos ensinando sobre o amor ao próximo. Ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mais uma vez, ele está indo de encontro ao ensino dos fariseus. Uma questão de português, irmãos, de encontro a é contrário, ao encontro de é favorável, né? Então vou ao encontro de é a favor. Se você quiser ser mais polido para falar que você é contra alguém, você fala, então, eu vou de encontro ao que você pensa, né? E o cara pode achar que você está sendo, né? Mas Jesus, ele vai de encontro ao que os fariseus pensavam, porque eles dizem: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o Antigo Testamento dá base para esse ensino dos fariseus, né? De onde que eles tiravam isso? Existia um manuscrito que foi encontrado junto com os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, que era uma regra da comunidade ali, dos essênios, né? Que ficavam no deserto, e eles, lá tem escrito o seguinte: que eles possam amar todos os que ele escolheu e odiar todos os que ele rejeitou. Um pouco mais à frente acrescenta: para amar todos os filhos da luz, cada um segundo sua parte nos desígnios de Deus, e odiar todos os filhos das trevas, cada um segundo sua culpa na vingança de Deus. Então esse era um pensamento corrente da época de Jesus. Talvez os judeus pensassem assim baseado em alguns textos. Por exemplo, quando olhamos para o texto de Deuteronômio capítulo 23, versos 3 a 6, o texto bíblico diz o seguinte: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Não façam tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Então, talvez baseado nesse texto e no texto de Levítico 19, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E aí o questionamento deles é: próximo é meu irmão, próximo é quem é israelita.
o amonita, o moabita, o cananeu, o gentio, ele é cão, e ele não deve ser amado, nós devemos odiá-lo. E esse pensamento era inclusive contra samaritanos, que eram judeus, mas que por conta do exílio não, da invasão da Síria no Reino do Norte, a forma que o povo assírio fazia para poder dissipar os seus inimigos era misturando a sua cultura. Então eles misturam o Reino do Norte, de modo que não era um judeu puro. E com o reinado de Jeroboão, ele muda a lei de Moisés, acrescentando mandamentos, como por exemplo o 11º mandamento, que era: e edificarás no Monte Gerizim um lugar de adoração a Deus. Então eles defendiam que o lugar de adoração não era Jerusalém, mas o Monte Gerizim. Por isso a pergunta daquela mulher samaritana em João 4: aonde devemos adorar? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Para um judeu, mentir para um samaritano não era pecado. Então, odiar um samaritano e fazer um mal para um gentio era algo que era comum para eles. E, de fato, é isso que as Escrituras ensinam. Quando Deus diz ao povo de Israel que entrassem em Canaã e destruíssem todos os seres viventes, era ensinando ao povo, então, que odiasse todas as outras nações que não fossem eles? Óbvio que não. Quando o povo de Israel entra em Canaã e dissipa todos aqueles povos, os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus, 7 povos ali na terra de Canaã, a questão ali era o juízo de Deus contra os cananitas. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão corta um animal, a aliança feita ali, um animal era cortado e as partes passavam no meio dizendo: que seja feito comigo o que foi feito ao animal, se eu não cumprir a minha parte. Abraão não passa, mostrando que a aliança de Deus com o seu povo é unilateral, não depende de nós para que ela seja cumprida, é um pacto da graça. Deus passa ali no meio. E logo em seguida, Deus diz lá em Gênesis 15, verso 16, o seguinte: ele diz que o povo de Israel iria para o Egito, ficaria lá no Egito durante algumas gerações, e aí ele vai dizer: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E ele está falando ali de Canaã. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Deuteronômio 9, versos 4 e 5, o Senhor explica por que aqueles povos são destruídos, mortos, dissipados. Porque Deus manda que façam isso. Porque Israel não obedeceu ao Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Então os cananitas são destruídos por conta da maldade deles e do juízo de Deus que vem contra eles. Deus levanta nações para executar o seu juízo contra outras. Deus levanta a Babilônia para executar juízo contra Judá. O que ensina então o Antigo Testamento quanto ao amor? Que próximo é esse, né? Ninguém no Antigo Testamento de forma privada recebeu permissão para odiar um inimigo pessoal. Provérbios 24, versos 17 e 18 diz o seguinte: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e se desvie dele a sua ira. Da mesma forma, o Senhor diz que não tem prazer na morte do perverso, e de maneira nenhuma podemos nós também ter. Jó declara que nunca fez isso, em Jó 31, 29, ele fala: eu nunca me alegrei com o tropeçar de ninguém, de inimigo algum. E esse texto que diz, lemos aqui em Romanos 9, Romanos capítulo 12, que diz: se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber,
fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Esse texto está em Romanos capítulo 12, mas Paulo não está trazendo um ensinamento novo. Paulo está citando literalmente, Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22. Provérbios 21 e 22 diz: se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, e assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e Deus vai te recompensar. Êxodo capítulo 23, verso 5, temos: se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. O que diz o ensino do Antigo Testamento quanto ao inimigo? Eu não devo procurar o mal dele. Se ele precisar da minha ajuda, eu devo ajudá-lo. Se o animal dele precisar da minha ajuda, eu ver e não fizer nada, eu estou pecando. E se ele tiver fome, eu devo dar-lhe de comer. E se ele tiver sede, eu devo dar-lhe de beber. Não há base para o ensino dos fariseus de amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por isso o Senhor Jesus traz um ensino sobre o bom samaritano, quando aquele homem quer colocar Jesus à prova, dizendo: quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo. Ele diz: mas quem é meu próximo? E aí Jesus traz o ensino do bom samaritano. Os judeus odiavam os samaritanos. E ele diz: quem foi o próximo ali? Quem agiu como deveria? E aquele homem, engolindo seco, teve que responder: o samaritano. Aliás, ele nem responde o samaritano, o que cuidou dele. E Jesus diz: vá tu e faze o mesmo, mostrando quem é o próximo. E a questão não está em proximidade física, não está em proximidade nacional. Então o Senhor Jesus vem trazer o correto ensinamento. Ele diz: eu porém vos digo. E novamente, ele não está falando contra as Escrituras, mas contra o falso ensino dos fariseus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Na tradução Revista e Corrigida, há duas frases além disso: bendizei os que vos maldizem e amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem e fazei o bem aos que vos odeiam. Então há duas frases a mais, por conta da diferença de manuscritos que é utilizada, o que não traz diferença alguma para nós quanto a esse versículo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que que Jesus está trazendo para nós aqui acerca desse amor? Ágape, verbo grego agapau. O que quer dizer amar o meu inimigo? O que quer dizer fazer o bem por ele? E aí nós vemos que o termo amor nas Escrituras não tem nada a ver com o termo amor dos nossos dias. Hoje em dia é definido, as pessoas dizem, né, que é preciso amar, que tem que ter amor, que Jesus vem para pregar um amor, mas um amor que não julga, um amor que deixa tudo. Não, porque o homem larga a mulher e trai a mulher e segue outra porque ele ama. Você tem que fazer o que você sente melhor, porque se você ama a outra, então faça isso. Esse amor sentimentalista, essa questão movida por impulsos da carne, por paixões, sejam elas quais forem. Dizem que do amor homossexual, todo tipo de amor, né? Nas Escrituras, querido, o amor não está ligado a sentimento. Amor não é algo levado por sentimento, mesmo porque nas Escrituras, quando se trata de sentimento, as Escrituras mostram que o sentimento, ele é enganoso. Então, se eu sigo o meu coração,
Se eu sigo aquilo que eu sinto e que eu desejo, eu serei enganado. Jeremias capítulo 17, verso 9, ele vai dizer isso, que o coração do homem é enganoso, é o mais corrupto de todos. Esse amor está relacionado ao pacto. Esse amor está relacionado ao que Deus fez por mim, e porque Deus fez isso por mim, eu respondo com amor, em obediência à lei, e eu respondo com amor para com o meu próximo. Eu ajo como devo agir porque amo. E Deus ordena que nós amemos uma pessoa e as tratemos como se gostássemos dela. E não importa se gostamos ou não. Se você não gosta de alguém, você ore por ele até passar a gostar. Porque não depende do que eu sinto, depende do que eu sei que devo fazer. A fé cristã não é baseada em sentimento, querido. Nosso sentimento é a última coisa. Se a gente sentir, melhor ainda. Eu não estou dizendo que sentimento não é importante, mas se eu não estiver sentindo, pouco importa. Preguei aqui há poucos dias sobre o Salmo 13. Quando Davi, em um momento de crise, ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus. Ele não sente Deus, ele não consegue sentir a presença de Deus, mas ele ora, porque ele sabe que Deus é o seu Deus, que Deus o ouve, não porque ele sinta. Quando eu sentir no coração, eu faço. Miserável pecador. A gente, se esperar sentir no coração, querido, você vai para o inferno. Vai para o inferno, junto com o seu sentimento do coração. Porque se eu sei o que deve ser feito e eu não faço, eu estou pecando. A Bíblia não diz que eu tenho, se eu sentir. Eu sei que não devo trair, eu não tenho que sentir que eu não vou trair, não, eu estou sentindo que eu posso trair, eu estou sentindo que eu posso mentir. A nossa ética cristã não é situacional. O nosso amor a Deus não depende de circunstâncias, assim como o nosso amor ao nosso próximo e mesmo com o nosso inimigo. Eu posso não gostar nada dele, o meu sentimento para com ele pode ser dos piores, e é disso que se trata mansidão, é disso que se trata domínio próprio. Eu não permito que o meu sentimento me domine. Antes, eu domino a mim mesmo, e eu procuro fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, que eu sei que eu devo fazer, eu devo agir como devo, porque Deus assim ordena. 1 João capítulo 5, verso 3, é dito para nós: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amor nas Escrituras está ligado à ação, querido. Hoje em dia, amor está ligado a palavras, amor está ligado a essa questão sentimental. Nas Escrituras, o amor está ligado à ação. Você diz que ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Jesus diz: não é porque vocês me chamam Senhor, Senhor, que vocês entrarão no reino dos céus. Por que vocês me chamam assim, se vocês não fazem o que eu vos mando? E diz a canção: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o Senhor não está preocupado se a gente diz que o ama. Ele diz isso ao seu povo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O seu coração está distante de mim, porque eu não quero saber de sacrifício, eu quero obediência, eu quero um coração voltado para mim. Eu quero que você dê ouvidos à minha palavra, que você cumpra os mandamentos, que você os guarde, que você ande na minha lei. Sabendo isso, queridos, devemos fazer aquilo que é certo. Pouco importa se a gente sente que deve ou não. Romanos 12, verso 17, lemos aqui, diz que não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. E ele termina dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, como que é esse amar os inimigos? Nós vemos isso, por exemplo, em Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos.
E diz a Escritura que o carcereiro, com medo deles terem como fugir, ele os prende no tronco, no interior lá da cela, no lugar pior que tinha, mais escuro, como se fossem os piores criminosos do mundo. E eles estão presos no tronco, eles estão feridos, eles foram açoitados, as costas estão todas feridas, sangrando, com risco de infecção. O carcereiro não os tratou bem, não cuidou de suas feridas, pouco se importou com a situação daqueles homens. Pelo contrário, preocupado consigo mesmo, ele os joga ali e os prende da pior maneira no tronco. E diz o texto bíblico que Paulo e Silas não conseguiam dormir. E então, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos, doidos para dormir, não tinham muita opção, escutavam. Paulo e Silas pregam o evangelho àquele carcereiro. As cadeias se rompem, eles não fogem. Diferentemente do carcereiro que só pensa em si, aqueles homens, veja que o carcereiro pede luz, eles estavam ali no escuro, e quando ele chega, então, ele ouve do evangelho da boca de Paulo, e Paulo, diante de alguém que o trata mal, de alguém que não fez nada por ele prega o evangelho, ele faz o bem, ele o ama. O texto diz: orai pelos que vos perseguem. Existe uma missão chamada Portas Abertas, que trata da igreja perseguida, e lá existe o relato de um cristão indiano, o nome colocado é Vipur, que não é o nome real dele, de 46 anos, e depois de ter um amigo cristão orando por ele, ele teve uma enfermidade, ele foi curado e ele se converteu, e então, depois que ele se converteu, a sua esposa o abandonou. Passado alguns meses, ela volta para casa, ela se converte também, juntamente com as duas filhas, e aí, durante todo esse tempo, esse homem, crendo em Deus, ele se torna um pastor. E lá na Índia, os hindus, em uma das reuniões que ele sai, ele foi espancado por vários homens. 5 vezes isso aconteceu. E aquele homem, na última vez, ele quase morre, ele vai ao hospital e ele quase morre por hemorragia, e hoje ele carrega vários problemas de saúde por causa do ataque. E questionado então se ele não deveria abandonar aquele vilarejo, que ele deveria ir embora, ele diz: eu acredito no que o apóstolo Pedro escreve na sua 2ª carta, é bom sofrer pelo Senhor. Aquele homem na Índia quer pregar o evangelho, mesmo sabendo que lhe esperam açoites. Ele diz: perseguição é parte da vida na Índia. Eu acredito que o apóstolo Pedro escreve: é bom sofrer pelo Senhor. Eu não vou fugir, por onde eu for eu serei perseguido. Bendizei o que vos maldizem. Enquanto as pessoas nos xingam, falam mal de nós, a Bíblia diz que o mal que a pessoa faz a mim não me dá liberdade para fazer o mal. Se alguém errou, isso não me dá liberdade para errar também. Então, se alguém é maldizente, isso não me dá liberdade para ser. Mas que a nossa boca seja usada para abençoar. Estevão, diante dos seus acusadores, os ama a tal ponto que ele prega o evangelho a eles. Ele prega o evangelho àqueles homens, porque ele olha para aqueles homens e ele sabe que aqueles homens estão seguindo um caminho de morte, eles estão indo para o inferno, e mesmo sabendo que aqueles homens têm pedras nas mãos e eles vão atirar nele, ele prega o evangelho dizendo: o Senhor Jesus, a quem vocês crucificaram,
que foi morto, ele ressurgiu ao terceiro dia. Ele é o Messias esperado. Ele abençoa, ele prega o Evangelho, ele não preocupa com a sua integridade física. E diz o texto bíblico que dentre aqueles que ouvem ali estava um jovem homem chamado Saulo, ouvindo aquele testemunho, aquele sermão de Estevão. Abençoem aquele que vos maldizem, façam o bem àqueles que vos odeiam. Na China, queridos, em uma igreja chinesa, havia um chinês que era plantador, ele plantava arroz, que é uma planta que necessita de muita água, e naquela plantação ele desenvolveu um sistema de irrigação, que molhava toda a sua plantação, que fazia com que ele tivesse melhores colheitas. Porém, seus vizinhos, vendo toda aquela situação, que ele prosperava e eles não, eles começaram a sabotar o sistema dele. E ele conserta aquele sistema e mais uma vez eles sabotam. E aí, como cristão, ele procura os presbíteros da sua igreja, os líderes da sua igreja, e ele coloca toda essa situação para eles. O que eu devo fazer? Eu devo confrontá-los? E os seus líderes pedem uma semana para orar. No final da semana eles chamam aquele homem e dizem: veja, faça um sistema de irrigação para cada um dos seus vizinhos. Aquele homem, depois de relutar, ele decide seguir essa orientação. E ele fez esse sistema para cada vizinho e por último ele conserta o seu. Depois o seu sistema nunca mais foi estragado. E os seus vizinhos foram até a sua casa questionar. Fala: por quê? Você sabia que éramos nós que estávamos fazendo aquilo? E ele disse: sim, eu sabia. E por que você fez isso conosco? Por que você agiu assim para conosco? Se nós só fizemos o mal para você? Ele diz: porque Jesus me ensina a pagar o mal com o bem. Então aqueles homens que não eram cristãos pedem àquele homem: fale-nos mais sobre esse Jesus, a quem você serve. O texto continua dizendo: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. E aqui ele utiliza então duas questões: para que eu me torne filho do meu Pai. Em primeiro lugar, eu amo o meu inimigo, eu oro pelo que me persegue, porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, necessariamente eu devo amar o meu inimigo, porque isso agrada o meu Pai. Se isso agrada o meu Pai que está nos céus, então eu farei, porque eu sou um filho obediente, porque eu amo o meu Pai, porque eu quero honrar o meu Pai. John Piper, no seu livro Deus é o Evangelho, ele diz o seguinte: a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é essa: se você pudesse ter o paraíso sem doenças, e com todos os amigos que já teve na terra, e todas as comidas das quais gosta, e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, e todos os prazeres físicos que experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural, se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse nesse paraíso? A pergunta que devemos nos fazer é essa, querido: a gente ficaria satisfeito com um paraíso perfeito sem Cristo? Se Cristo não estivesse lá, nós viveríamos felizes? Onde está a nossa satisfação? Você ama a Deus? E se amamos a Deus, amaremos o nosso próximo. Mas se amamos apenas uma versão divinizada de nós mesmos, se nós criamos o nosso próprio Deus, então nós odiaremos o nosso próximo. Porque o Deus a quem criamos é como nós, e tudo aquilo que vai contra a nossa vontade, então recebe ódio da nossa parte. Mas não,
Se eu amo a Deus, não é a minha vontade que é colocada em pauta, é a vontade do meu Pai. Em segundo lugar, eu amo meu inimigo porque eu imito meu Pai. E aqui então nós temos o amor de Deus para com todos. O Senhor Jesus ilustra esse amor de Deus utilizando o termo da graça comum. Ele diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Deus ama a todos? Sim. Salvificamente? Não. Mas Deus ama a todos, de alguma maneira. A graça comum é a demonstração do amor de Deus para com todos. A graça comum é Deus tratar a todos com diversos benefícios, em diversos sentidos, o mal e o bom, o justo e o injusto. Deus não os trata de acordo com o que eles fazem, Deus não os trata de acordo com o que eles são, Deus os trata com a graça. E da mesma maneira devemos agir nós para com o nosso próximo, não de acordo com o que eles são, não de acordo com o que eles fazem. Não devemos ser controlados pela ira, mas pelo Espírito. O nosso amor deve tornar-se tal que não sejamos mais controlados pelo que as pessoas dizem a nosso respeito. Nós amamos, nós enxergamos com os olhos do Senhor. Eu não devo olhar para as pessoas pelo que elas estão fazendo contra mim. Eu devo olhar com os olhos do Senhor, com graça, vendo-os como pecadores que estão caminhando a passos largos para o inferno. Estevão olhou para Saulo e o amou. Estevão olhou para aqueles homens e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus continua dizendo: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O que estamos fazendo demais, queridos? O judeu defende essa questão de amar o próximo e odiar o inimigo. O que Jesus está dizendo é: o que vocês fazem não tem diferença do paganismo, o que vocês fazem não tem diferença do satanismo, o que vocês fazem não tem diferença de cultura, religião nenhuma. O cristão é diferente. Aquele que ama a Deus, ele tem uma habilidade especial. No filme Homem-Aranha, o Peter Parker é picado por uma aranha radioativa e ele se torna o Homem-Aranha. Ele tem poderes, superpoderes, poderes especiais. O cristão, quando crê, ele não é picado por uma aranha radioativa, não tem nada radioativo circulando no seu sangue. Contudo, agora ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tem Deus habitando dentro dele. Você tem noção do que é isso? Da transformação que ocorre dentro de nós e do poder que nós passamos a ter e das habilidades que nós recebemos, que nós não podíamos fazer, mas agora podemos. Todas as bem-aventuranças nós não tínhamos capacidade alguma, agora podemos. O crente é transformado por Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo, que o habilita a cumprir a lei, o habilita a amar, o habilita a perdoar. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e por isso ele ama o seu próximo. Por isso ele pode perdoar, porque ele recebeu o perdão da parte de Deus. Por isso ele pode agir com misericórdia. Por isso ele pode olhar com graça. Cristo, no verso 48, termina dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos é uma palavra muito pesada, né? Sejam perfeitos. E aqui, de novo, Jesus não está trazendo um ensino novo. Deuteronômio 18:13, o texto diz: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Você seja perfeito como Deus é. Como que eu sou perfeito como Deus é? Por meio do amor. Como que é ser perfeito, Daniel? Como é que é um cristão ser perfeito? É um cristão que cumpre toda a lei. É possível cumprir toda a lei? Não.
Como então que eu posso ser perfeito se eu não cumpro toda a lei? Cristo cumpriu toda a lei no meu lugar. E a grande obra que o Senhor está fazendo nesse mundo, em nós, e usa a sua igreja para fazer essa obra por meio de nós, é de transformar todos os homens para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, versos 28 e 29. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos chamados a amar como Cristo, e quem ama cumpriu a lei. A base de tudo na igreja é o amor. Deus não está preocupado com o que fazemos, mas qual a motivação do que fazemos. De nada adianta, querido, fazer qualquer coisa na igreja se a motivação, se a base, se o alicerce não é o amor. Nós somos chamados a amar porque Cristo nos amou. Somos chamados a amar como Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a amar o nosso próximo, a orar pelos que nos perseguem, a vencer o mal com o bem. Nesse momento, queridos, vamos nos colocar perante a face do Senhor, vamos orar, em seguida cantaremos uma canção e receberemos a bênção. E posteriormente abriremos para perguntas. Santo Deus, obrigado pela tua palavra lida e exposta. Deus, que tudo aquilo que temos aprendido, estudado, não seja meramente para um conhecimento tão somente intelectual, mas que possamos praticar, que sejamos praticantes da sua palavra e não somente ouvintes. É difícil, Senhor, amar os nossos inimigos. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a pregar o Evangelho, Senhor, a amar as pessoas ao nosso redor, a ponto de ouvir o clamor dos perdidos, a ponto de perceber as pessoas caminhando para o inferno, Deus, não ficar tranquilos, mas que sejamos proclamadores do Evangelho, ó Deus, mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto, mesmo que isso nos leve, ó Deus, a ser ridicularizados, perseguidos ou mesmo mortos. Desperta a tua igreja, Senhor, para amar ao Senhor, para não buscar, ó Deus, meramente uma vida confortável, mas que não te honra, mas que o desejo do nosso coração, Deus, seja tão somente a tua presença, o agrado do Senhor, agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.